Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje trago para vocês um conto tradicional dinamarquês que se chama O Pote Pinote e foi escrito por uma senhora que se chama também Patacroa. Vamos conhecer? Então começa assim esta história do Pote Pinote. Há muitos anos, num país lá muito distante, vivia um rei. Mas este rei era muito egoísta, muito ambicioso. Só pensava nele. A única coisa que lhe interessava era o dinheiro e o ouro. Ele era tão ganancioso e tão ambicioso que ele passava horas a fio a contar as suas riquezas e as suas moedas de ouro. Todos os dias a sua fortuna aumentava. E os camponeses do seu reino, coitados, cada dia estavam mais pobres. O rei maltratava, enganava e roubava o pouco que os pobres camponeses tinham. Perto do palácio vivia uma família de camponeses muito pobre. Tinham apenas uma pequenina vaca que dava leite, pouco leite, mas até esse pouco leite lhes era retirado, porque todos os dias o cobrador do rei vinha ter com esta pobre família e levava-lhes tudo o que tinham. E os camponeses ficavam de mãos a abanar, sem nada para comer, sem nada para darem à sua pequenina filha. Um dia de manhã, quando se levantaram, a mulher do camponês foi à sua despensa e não tinha nada na sua despensa para comerem. Então foi ter com o seu marido e disse-lhe: "Vamos ter que vender aquela vaca, pois não temos nada na despensa para comer e temos uma filha pequenina que precisa de se alimentar." Então o pobre camponês fez-se ao caminho e foi até à feira para tentar vender a sua vaca. E pelo caminho, o jovem camponês encontrou um forasteiro. E este forasteiro agradou-se da sua vaca e disse-lhe: "Com este pote que tenho comigo, comerás como um rei. Em troca, dás-me a tua vaca." E o camponês pôs-se a pensar naquele negócio e chegou à conclusão que até nem era um mau negócio comer como um rei, pois claro. Então aceitou e, em troca da sua vaca, pegou no pote e regressou a casa. Quando regressou a casa, o camponês contou à sua mulher tudo o que se tinha passado e a troca e o negócio que tinha feito. Só que a sua mulher não gostou nada daquela conversa. Olhou para ele, deitou as mãos à cabeça e gritou: "Mas que raio de negócio fostes tu fazer, homem? E agora? Sabemos lá o que come um rei", dizia ela muito chateada. Nesse instante em que ela disse o que comerá o rei, o pote Pinote começou a tilintar e o texto começou a fazer barulho. Então o pote Pinote deu um pinote e aleope, toc, foi a caminho do Palácio Real. Quando chegou ao Palácio Real, o pote foi à cozinha do rei. E na cozinha estava o padeiro. Era dia de fazerem o pão. Então o pote Pinote, que era muito esperto, chegou-se junto do padeiro. Encostou-se a ele e assim que o pão estava cozido, o padeiro olhou para o pote e pensou: "Ah, mesmo a calhar, pois é aqui que eu vou guardar o meu pão." E assim fez. Encheu o pote de pão. E quando já não cabia nem mais um pão dentro do pote, o pote tapou-se com a sua tampa e Aleope deu um pinote e toc, regressou à casa dos camponeses. Quando os camponeses destaparam o pote e viram que dentro do pote havia tanto pão, eles nem queriam acreditar. Chamaram todos os seus vizinhos à volta,
Reuniram-se, colocaram uma toalhinha no chão e entre todos repartiram o pão. Durante semanas comeram aquele pão, mas depois o pão terminou e nem uma migalha restou. A mulher do camponês ficou preocupada, olhou para o marido e disse-lhe: então e agora? Assim que o pote Pinote ouviu a preocupação da mulher, ele começou a tilintar a sua tampa. E nesse momento o pote deu um pinote e aleope, toque, 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 foi a caminho do Palácio Real novamente. Quando chegou ao Palácio Real, dirigiu-se à cozinha. E na cozinha o pote Pinote encontrou a criada. E a criada do rei estava a fazer queijos. O pote Pinote esperou um bocadinho que ela terminasse e depois juntou-se a ela. Quando a criada olhou para o pote, achou-o logo muito bom para colocar os seus queijos lá dentro. E assim fez. Começou a colocar todos os queijos dentro do pote. E assim que o pote estava cheio e já não cabia nem mais um queijo, o pote tapou-se com a sua tampa e deu um pinote e aleope, toque, 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 dirigiu-se para a casa dos camponeses. Quando chegou à casa dos camponeses, eles não queriam acreditar no que estavam a ver. Reuniram novamente todos os vizinhos à volta da mesa e começaram a repartir os queijos. Era queijo fresco, era queijo curado, era queijo com bolor. Os queijos estavam uma delícia. Mas, passado algumas semanas, os queijos terminaram. Os vizinhos, de tão agradecidos que estavam por o pote trazer tantas coisas, tanta comida, começaram então a limpar o pote. E tanto o poliram que o pote ficou como se fosse de ouro. O pote, agradecido, ao ver a preocupação de todos por já não terem mais queijos, voltou a tapar-se, deu um pinote e, aleope, toque, 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 voltou ao Palácio Real. Só que desta vez era domingo. E aos domingos de manhã o rei tinha um hábito. Todos os domingos ele punha a arejar as suas joias, o seu ouro, as suas moedas, para não ganharem bolor. Então, neste dia, o pote aproximou-se do rei e ficou a observar. Quando o rei ia para começar a guardar todas as suas riquezas, olhou para o pote e achou que aquele pote era o ideal. Mas isto é ouro sobre azul, pois vou guardar aqui todos os meus melhores tesouros, disse o rei. E começou a colocar dentro do pote todos os seus melhores tesouros. Ora, quando o pote já estava bem cheio e já nem uma moedinha pequenina lá cabia, o pote tapou-se, deu um pinote e, aleope, toque, 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 voltou para a casa dos camponeses. Mas o rei, ao vê-lo escapar-se, começou a persegui-lo e gritava: maldito pote, se te apanho, vais-me servir de penico! O pote começou a correr, só que o pote dava com cada pinote e fugiu do rei, que o rei parecia um sapo a correr e não o conseguiu apanhar. O pote só parou na casa dos camponeses. E quando os camponeses e os vizinhos viram o que estava dentro do pote, nem queriam acreditar. Repartiram todo o tesouro por todos os vizinhos. E o tempo de miséria terminou. Mas o pote, quando se viu assim vazio, voltou a sentir necessidade de voltar ao palácio. Então, de repente, o pote deu um pinote e, aleope, toque, 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 voltou ao palácio. Só que nessa altura o rei já estava de olho e estava à espera que o pote regressasse. Então, assim que o rei viu o pote, o rei baixou as calças e fez aquele serviço que nenhum bom rei faria num pote. Sentou o seu traseiro e ali ficou
até fazer e terminar o seu serviço. Só que quando o rei terminou o seu serviço e quis levantar o traseiro de cima do pote, ele não conseguiu, porque ele tinha um traseiro muito grande, maior que uma abóbora, e quando ele quis levantar-se, o traseiro estava entalado no pote. Então começou a pedir ajuda, envergonhado gritava: socorro, socorro! Só que como o rei era muito mau, muito malvado, nenhuma pessoa o quis ajudar. Então o rei descalçou-se, pegou num sapato e começou a bater no pote. Nesse instante, o pote começou a dar os seus pinotes e deu um pinote tão forte e aleope, toque, 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 fugiu dali para fora. Só que o rei ia lá de cima do pote. E o pote corria, corria, corria e o rei batia, batia, batia com o seu sapato. Quando os camponeses viram passar o rei naquele pote, começaram-se a rir e disseram-lhe adeus. Adeus, rei egoísta, que o pote pinote te leve para bem longe da nossa vista. E verdade seja dita, que a partir daquele dia, aquele rei canalha nunca mais apareceu. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado e se tenham divertido com esta história do pote pinote. Um beijinho grande para vocês, um bom fim de semana e fiquem em casa.